Fala meus manos, bem-vindos a mais um videozão aí no canal. Hoje estou aqui na consulta com o nutricionista Rudy, ele que está me acompanhando em toda a preparação para o campeonato que vai ocorrer agora no final de julho e também início de agosto. E é isso, ele vai avaliar o físico e tudo mais, vai passar alguns feedbacks. Ele é nutricionista aqui de Joinville, muito bom, então se você está à procura de um nutricionista, quiser fazer uma consulta presencial, indico bastante o Rudy. Ele me preparou também. Acompanho o Kelvin, que é um colega meu. O Bruno treina na mesma academia, então direto ele tá me vendo lá na academia, tendo esse contato presencial comigo que eu gosto bastante. E no mais é isso. Algumas perguntas aí. Quem se apresenta, pessoal? Aí. Bom, então, como tu bem falou, né? Meu nome é Rudy, sou nutricionista. Tenho algumas preparações de alguns atletas, mas trabalho com casos específicos. Eu sempre digo assim, né, cara? A gente vai pela fisiologia. A partir do momento que você domina a fisiologia, o emagrecimento que a gente promove para um atleta, a base é a mesma que eu vou fazer, por exemplo, para um obeso, para uma pessoa com sobrepeso, mas claro, cada um sobre uma condição, sobre um set point, né? Sim. Então, basicamente, as raízes sempre foram do fisiculturismo, né? Eu basicamente larguei ali a engenharia por conta de amar estudar fisiologia, bioquímica, enfim, toda essa parte de corpo mesmo. Sim. E aí, por isso, a gente trabalha com isso, é basicamente o que eu amo, é do que eu vivo hoje, graças a Deus. Então, bom, a gente, cara, deu início na tua dieta já no ano passado, né? A gente veio estruturando aquilo, já antes daquela tua viagem para o México, a gente já vinha lapidando ali, e finalmente começou a PrEP. Na PrEP a gente já teve alguns bons ajustes aqui, a gente já vem acompanhando no detalhe e tal. E agora, como é que tá a tua fome no geral? Isso tá muito tenso, tá... Cara, eu digo que a minha fome, tipo, tá tranquilo, não digo que, não tô sentindo. Tipo, eu sinto um pouquinho de fome, isso é um fato, mas não é aquela questão, tipo, de... Desesperadora. Desesperador, assim. Exato. Tá. O que eu sinto é bem cansado, né? E até foi um ponto... Esse final de semana eu viajei pra São Paulo, fiz 2 viagens direto pra São Paulo, né? O Rudy sabe disso. Sim. E, viagem é muito estressante, muito cansativo, ainda mais evento e tudo mais. E eu tava focado muito nos negócios, né? Todas as questões ali. Agora eu tirei um pouquinho para do acelerador, ficar um pouquinho mais light, mais tranquilo, focar 100% no camp, porque eu digo que nem é questão da ingestão de calorias, e mais o tempo de preparação, sabe? Entendi. Porque vai chegando mais próximo e tudo mais, o cara começa a ficar um pouco mais cansado. Vai baixando o nível de gordura, tudo, né? Exato. Mas no mais, a princípio, tá tudo ok, intensidade no treino tá legal. Ontem eu mandei meu penúltimo leg day, tem mais um leg day pela frente. Ótimo. Lembrando que o leg day é naquele pique, né? Tipo, o leg day é o treino teoricamente mais gastante, mas eu também jogo um exercício de glúteo na segunda, de posterior na segunda, e na sexta eu jogo extensora e panturrilha. Então panturrilha eu faço segunda, quarta e sexta. Aí posterior eu tô fazendo segunda e quarta, né? Um exercício cada dia. Aí quarta é só membros inferiores, né? Perfeito. E os demais dias eu jogo alguns outros exercícios de outros membros musculares. Perfeito. Então assim, até a questão que eu pergunto para ele sobre a questão da fome, porque gerenciar a fome ao longo do dia é uma coisa muito desgastante. Então assim, de novo, é uma preparação, então nessa preparação a gente tem que chegar, a gente passa daquele limite, não é fazer um abdômen trincado e pronto, a gente está falando no extremo. Uma competição é muito comum, por exemplo, agora a gente está 16 dias da competição, né? Esse vídeo está sendo gravado hoje aqui, dia 11, então justamente por estar nesse período é muito comum que a fome ela fique a ponto de realmente ser desesperadora, só que pelo lifestyle do Ícaro, já por ser ovo-lácteo vegetariano, já tem um bom hábito de comer vegetais, a gente usa uma boa quantidade de frutas também. Isso auxilia bastante, né? A proteína a gente deixa um pouco mais alta, não só por questão de ajudar também na saciedade, mas também para proteger ao máximo a massa muscular que a gente criou no off, segurar bem essa densidade. Então, esse cansaço, como você bem comentou, é importante direcionar, né? Direcionar essa energia máxima que você tem para o treino mesmo. Então, o que você está fazendo, até já vem da expertise, né, cara? Você já tem outros campeonatos nas costas, então cada vez mais o cara fica mais eficiente nisso. Então, o que a gente cuida é principalmente o que a gente vai ver hoje. A gente vai avaliar o físico e o Ícaro mesmo comentou comigo até alguns dias que talvez foi a preparação que mais fez a refeição livre. Justamente porque eu acredito muito que é uma das preparações que o corpo mais tem essa densidade. Então, é por isso que a gente ganha essa margem. E por que a refeição livre? Porque desde as primeiras experiências, a refeição livre ela impactava melhor no corpo do que um refeed um pouco mais limpo. Porém,
Ainda para carb up e tudo mais, a gente vai começar alguns testes na semana que vem. Então, a gente vai mostrar um pouco para vocês, vai dar uma olhada como que tá o físico, como é. Claro, esperem que ele esteja depletado, isso é totalmente normal, mas a gente já está chegando muito próximo da condição. A gente verificou, se eu não me engano, foi sexta-feira, segunda. Não, a gente verificou segunda na academia, que a gente se encontrou na academia. Segunda-feira no final do dia. E aí, o que eu digo hoje é o meu pior físico. Tá, isso é legal pra galera estar ciente. Tipo, não digo pior físico com relação a, as minhas outras preparações. Isso não. Com certeza eu já tô com o meu melhor físico da minha vida, isso é um fato. Mas eu tô falando que o meu pior físico comparado ao momento da semana. Porque ontem eu mandei um leg day, no caso. É o dia que eu tô mais longe da minha última ref livre, então o físico mais flat. E hoje eu não treinei. Então, tipo, tá sem pump em nenhum lugar, tá aquele físico murcho. Mas é bom até pra vocês verem como é que é a realidade, né? Que nem sempre a gente vai estar com aquele aspecto full do físico, né? E a preparação, né? Vai ter momentos que a gente vai estar um pouquinho mais flatzão e tudo mais. Isso é muito interessante a gente entender aqui, porque assim, ó, não quer dizer que você foi fazendo refeições livres, porque se a pessoa fizer mais refeições livres, ela vai manter o corpo mais cheio. A gente acompanhou inicialmente, lá ainda com 16, 14 semanas, tinha um acompanhamento que ele permitia, como o percentual de gordura estava um pouco mais alto, o corpo tinha um pouco mais de água, a gente segurou um pouco mais nas primeiras semanas. Se não me engano, nas 2 até 3 primeiras semanas, praticamente não teve refeição livre. Então no começo a gente segurou bem, mas com o andamento, o Ícaro, assim, ele tem uma questão que é muito específica, que eu percebo isso em atletas que são realmente dedicados. 2 ou 3 semanas já é suficiente para ele mudar muito, muito. A gente já percebe diferença assim na textura de pele, já percebe nítido que tem detalhes da musculatura que já estão aparecendo que não estavam. Em questão de 2, 3 semanas é uma mudança bem expressiva. Só que isso eu falava, por exemplo, no início de uma preparação. Então agora o físico dele muda a questão de 2 ou 3 dias. Então a gente tem se visto a cada 2, 3 dias justamente para refinar isso. Então, como a gente treina na mesma academia, isso favorece. Então a gente se troca uma mensagem, às vezes ele dá um pulinho aqui no consultório, enfim, ou às vezes me manda fotos quando está em viagem, sempre que agora que ele esteve lá no CT da Max, ele já mandou os vídeos até antes de sair do canal para a gente ter esse feeling e ir apurando isso. E assim a gente vai ajustando, né? Então, não necessariamente por ele ter feito refeições livres mais frequentes, isso é uma receita, mais uma vez, né? Isso foi uma condição dessa preparação. E vamos dar uma olhadinha como que está aí. Como você bem comentou, hoje, por um ponto, o corpo por você não ter treinado hoje, não é necessariamente ruim, porque geralmente ele descansa um pouquinho mais a musculatura, ele vai conseguir contrair bem, segurar na pose, que é uma coisa que a gente vem ajustando bastante, né? Principalmente as poses, porque aquilo que a gente comentava, inclusive tem lá no canal da Max, no último vídeo que saiu, até tanto o Zanca, o Ramon, o Pacho, o Faixa Preta dando alguns toques, porque a parte do superior dele, principalmente, ela fibra de olhar, de mexer ela, qualquer coisa solta fibra em todos os lugares. Então, a gente está focalizando muito nas poses. Correia também deu alguns detalhes ali nos insights, nas poses de lado, principalmente. Então, a gente vai chegar com aquele condicionamento de sempre, chegar bem cheio e vamos ver o que tem aí. Vamos dar uma olhadinha, vamos mostrar pra galera. Bom, vamos começar pelas poses de mês primeiro. Sim. Faz as primeiras de mês e depois a gente faz a body, nesse friozão aí. Perfeito. Perfeito. Realmente está bem mais murcho do que a gente viu na segunda-feira. Bem mais flat, bem mais flat. Segura. Uma questão que eu tava vendo na WMBF, que eu vou ter que pousar com a mão aqui. Com a mão na cintura? Perfeito. Coloca a outra mão só por... tu consegue expandir melhor com a outra. Com certeza, com a esquerda. Com a esquerda. Perfeito. As costas sempre foi ponto forte, né? Bastante detalhe, marca bem ali bem de baixo. Como o Ícaro mesmo falou, vocês vão perceber que está bem murcho realmente. Esse é o corpo dele bem flat, bem flat. Bastante detalhe.
Então, nessas poses não tem ajuste, né? A posição dos pés está tudo perfeito, a expansão da caixa torácica está boa. A gente explora bastante essa questão das fibras, tanto do ombro quanto do peito. Também podem ver que ele sempre faz isso justamente para chamar aquela atenção, isso é proposital, né? Nas transições ali tem as transições com a parte, principalmente essa lower back dele que é muito forte, então é isso que a gente vai explorar com certeza. Ele sabe que isso é um ponto forte, a gente, na luz correta aqui, a gente está vendo sem pintura, numa luz que não é nem próximo da luz de palco, a gente faz o possível para mostrar esses detalhes para vocês, mas o palco desidratado e cheio é outra condição, então com certeza. Essa luz também não traz muito aquele aspecto de sombra, então vai estar um pouquinho mais chapado, mas um pouquinho mais estourado na câmera. A última livre que a gente fez foi na semana passada, na quinta. Oi? Se eu não me engano, foi na quinta-feira a última livre, né? Foi na... Que você viajou. Calma aqui, deixa eu só lembrar. Pô, aproveita e fala pra gente aqui, Rudy, como que é essa refeição livre que ele tá fazendo? Então assim, ela ficou clássica, né? Basicamente Dominus, basicamente repete. Então, sempre que eu peço para o Ícaro fazer uma refeição livre, eu dou para ele autonomia e liberdade total de ele fazer realmente o que ele tiver com vontade. Em todas as refeições, a vontade dele era a pizza. Então ele pedia uma pizza vegetariana na Domino's e depois fazia mais alguma sobremesa. Então, e sempre encheu bem. E de novo, é comer bem. Não comer até passar mal, até sentir diarreia no outro dia, até o intestino zoar todo, ficar com aquela sensação de porre no outro dia. Não é isso, é comer bem, mastigar devagar, observar a velocidade que come. Então tem todos esses pontos que a gente sempre fica atento. E nessa recarga, a gente veio observando que enche bem. Só que aquela questão, como ele treina muito pesado, inclusive a gente foi pegando muito lento, pegando bem devagar mesmo no cardio. Então a gente começou com 20 minutinhos de cardio, por quase metade da prep, mais da metade da prep com 20 minutinhos de cardio. Tanto que o cardio você não vê ele se matando em escada, tu não vê ele fazendo uma coisa muito extrema, é uma caminhadinha e tal. No começo tinha mais ali um paintball com a galera e tal, que às vezes puxava um pouquinho mais, ou às vezes um rolê mais, uma coisa de uma trilha, uma coisa assim e tal. Mas um futezinho, exato, um futezinho. Então, mas o cardio, assim, no geral foi bem tranquilo. Agora na finaleira, eu até comentei com ele segurar o futezinho, porque o cara, é aquela coisa, a gente vai pra brincar, mas de repente a brincadeira vira jogo sério. E nesse nível, já no extremo, a gente tem que cuidar com esses detalhes também, né? Como o corpo fica com condicionamento extremo, às vezes qualquer detalhe ali pode custar muito caro. Até o resfriado, né, nesse período de frio que está agora. Exatamente, ele pegou um resfriado, chegou aqui faz umas 3 ou 4 semanas, ele chegou com a voz rouca. Falei, tá quanto tempo? Não, cara, foi de hoje, acho que porque eu fiz um cardio lá e tal, peguei um pouco mais de vento e tal, e aí falei, não, vamos ver. No outro dia eu já conversei com ele, mandou um áudio, a voz já estava boa, graças a Deus, assim. Só que isso vem mais um ponto daquilo que a gente vem cuidando também, de novo, reforçar micronutrientes, né? Ter atenção com isso, porque, claro, o treino pesado, o próprio cardio, o próprio condicionamento aumenta ali algumas expressões de citocinas pró-inflamatórias, e isso pode realmente baixar um pouquinho a imunidade. Então a gente faz o possível. Ele também não dá bobeira, não fica se expondo, atua por condições que piorem isso, e realmente tem uma ligação total. Então, vamos caprichar, vamos fazer as poses já para ele também não ficar muito no frio aí, que também me preocupa com isso, tá? E outro ponto que é interessante, que nem todo mundo vai conseguir fazer essa ref livre de fato. Muita gente vai ter, tipo, um número pré-definido de fatias, de pizza e tudo mais, então vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Perfeito. Bora. Perfeito. Quarto de volta. Do que a gente falava sobre os detalhes, corria muito, ele deu um ajuste nele na posição dos pés, para marcar bem o posterior aqui, dá para ver que ele divide bem, perfeito. Transição. Perfeito. Perfeito. Segurou o adutor posterior todo o tempo. Relaxa. Transição. Perfeito. De frente. Duplo bíceps. Ótimo. Os cotovelos um pouquinho mais altos, dorsal abrindo bem, perna marcando bastante. Relaxa. Expansão de dorsal.
Perfeito. Perna corta bem, peito. Braço, perfeito. Peitoral de lado. Perfeito. Peito bem estufado. Isso. Ótimo. Relaxa. Tríceps de lado. Ótimo. De costas. Duplo bíceps. Perfeito. Expansão. Perfeito. Pode expandir um pouquinho mais. Isso. Aham. Bem. Com bastante largura também, a gente explora isso. De frente, abdominal e coxa. E mais musculoso. Perfeito. Ótimo. É isso. Mas aquela assim, só pra gente lembrar que tinha naquele outro vídeo, com as mãos pra trás e de frente assim. De frente. Sim, de frente. Pousei aqui. Perfeito. Perfeito. Então assim, até a gente, no começo da preparação, a gente fazia uma avaliação antropométrica de dobras e de circunferências. Só por curiosidade, para vocês terem uma ideia, no início da preparação, a dobra mais alta que a gente tinha ali era essa dobra suprailíaca aqui, ó. Ela ficava, no início da preparação, com 14 milímetros. Só que já da metade para a preparação para frente, a gente já abandona ele, porque a gente vai muito mais pela textura da pele. A gente só encosta, ela solta, né? Então, no tríceps, no peito, ela fica bem soltinha mesmo. Coloca essa mão aqui no teu peito, por favor. Só por curiosidade mesmo, essa dobra aqui que começou com 14 milímetros, agora ela está com 4 milímetros, ponto 5. Então assim, é absurdamente baixo, absurdamente baixo. Hoje tem refeição livre, hoje mesmo. Então assim, você está bem murcho de toda a preparação, esse é o físico mais flash que você já teve, disparado. Tanto que algumas fibras custam aparecer. O teu ombro ele fibra muito mais que isso, justamente porque ele está o máximo de murcho possível. Tu vai fazer a refeição livre hoje e tem carbo alto amanhã, em todas as refs. Basicamente no mesmo estilo que a gente falou, mas eu vou te passar as quantidades ali e a gente ajusta, beleza? Pode. Exato, pode vestir para tu não ficar com tanto frio e vamos ajustar essa quantidade aí, vamos ajustar. Amanhã de manhã, eu preciso que você coloque mais uma porção grande de fruta. Tu tem fruta em casa? Oi? Digo, banana, maçã, coisa assim, tem bastante em casa? Tem? Tem pão em casa também? Não. Eu não sei o que eu faço pra comprar. Eu moro do lado do mercado, né? Demorou. Pega... Amanhã eu vou pedir pra você fazer o seguinte, então. Eu tenho uma máquina também de fazer pão em casa. Ótimo, maravilha. Então, a gente vai dar um jeito nesse pão. Fechou. Então amanhã eu vou pedir pra você fazer 4 fatias de pão. Adicional, tu vai manter o mesmo café da manhã. E vai fazer 4 fatias de pão e adicional com geleia diet ou com doce de leite, qual tu preferir. Uma camadinha mais fina, assim, não precisa forrar demais, mas faz uma camadinha fina. E tu vai repetir isso tanto no almoço quanto à tarde. À tarde, com esse frio, provavelmente tu não vai querer açaí, ou desce bem. Às vezes desce bem, dá pra colocar um ou outro, né? Eu decido qual que Tá, eu vou colocar os dois, tanto de pão quanto a quantidade de açaí. E aí, se tu quiser com açaí, pode fazer também. A gente sempre conversa assim sobre tanto o que ele tem vontade quanto o que não, porque, por exemplo, quando a gente fala em carboidrato, alguns, sim, até tem uma maior expressão na ressíntese de glicogênio, que é o que a gente quer principalmente. Mas ainda nesse ponto, eu gosto de deixar ele ainda escolher, porque eu tento trazer muito essa parte que eu acho mais humana, sabe? Então, tipo assim, não é aquela coisa, come o que eu quero, porque a gente não vê muita diferença. E também a adesão do cliente ao protocolo, né? Exatamente. Então esse é um principal ponto que eu vejo, porque até o pós-treino meu, tá 40 gramas de carbo,
aí no dia de perna é 100 gramas de carbo, tá ligado? Aí, tipo, podia mandar açaí, mas eu prefiro mandar fruta. Aí tem dias que não, quero mandar 200 ml de açaí, eu vou lá e mando 200 ml de açaí, assim vai. Exato. Uma das coisas que o Ícaro, bate muito na tecla, ele ensina os fundamentos de treino para vocês. Então, por que ele ensina o fundamento? Para que vocês captem essa informação e usem essa informação conforme vocês devem. Todas as manobras que a gente faz em dieta, eu não simplesmente digo para ele X gramas disso ou daquilo, ou de arroz, a gente troca, como ele já tem também um conhecimento aprofundado em dieta, e a gente vai apurando isso, é muito importante que vocês também vão se antenando do porquê vocês seguem tal diretriz, né? Então, claro, em algumas condições a gente direciona para um alimento específico. Sim, isso acontece com certeza. Mas em algumas condições a gente consegue trabalhar isso paciente e profissional de maneira bem tranquila. Isso, como o Ícaro bem falou, tanto ajuda na adesão, quanto isso também deixa o protocolo realmente mais leve. Falando, por exemplo, sobre como digere tal alimento. Às vezes eu posso ficar aqui batendo na tecla, mas às vezes é um alimento que vai ficar mais pesado para ele, ou que ele vai ter mais dificuldade, às vezes, de acesso, né? Como ele mora do lado do mercado, facilitou bastante. Sim. Mas não é todo mundo, às vezes, que tem isso, então a gente cuida com essa boa vontade também. Então, além dessas fatias de pão, eu preciso que tu faça 300 de arroz, no almoço e no jantar. Então vai ser a refeição livre hoje e amanhã um dia de carbo mais alto. Fechou. Aquela questão, são 16 dias para o campeonato, é um dia que ele vai consumir amanhã, pelo menos amanhã na faixa de uns 350 gramas de carbo para mais, tá? Então eu já fiz uma estrutura de carbo parecida com essa na semana passada, e agora dessa vez eu quero ver como fica. A gente vai se ver de novo no sábado, então amanhã ele passa o dia inteiro comendo, então a tendência é que ele fique bem cheio, come hoje e a tendência é que ele fique bem cheio no sábado. Por estar bem cheio, por ter comido bastante, a tendência é que junte um pouquinho de água. Isso nunca assusta, porque eu já vi outras partes que a gente fez um carbo mais alto, juntou um pouquinho de água, mas ela vai embora em questão de horas. E é isso. Eu acredito que agora vai ficar cada vez... O Ícaro não tem mais viagens também, tá bem mais controlado já. Então, como ele está aqui em Joinville, a gente tende agora nessa reta final a se ver no máximo a cada vez uma vez a cada 2 ou 3 dias no máximo. E sempre otimizando, que nem eu disse. Como eu sei que ele treina lá, eu sei que é um horário próximo, eu também já faço o possível para me planejar e vejo ele já depois do final do treino, para também evitar muita demanda de correria, muita coisa assim. Então é aquela coisa, justamente por já ter me preparado, eu sei que nesses últimos dias ele precisa só pegar essa energia, direcionar para o cardio, para o treino e só. Ele já organizou toda a vida profissional, todos os compromissos e tal para isso, então agora é focalizar nisso. A gente vai fazer esse carb up agora, porque como eu comentei com vocês, é de longe o físico mais murcho dele de toda a preparação, mas a pele está bem colada, vocês conseguiram ver ali bastante detalhe. O físico dele é muito proporcional, então não à toa ele já brigou de frente com hormonizados, então a gente sabe que vai lá mais uma vez para brigar, para trazer um resultado positivo, e é isso. São 2 campeonatos, um em uma semana e outro na outra, então a gente vai discutindo algumas estratégias. Se eu pegar o Pro no primeiro, não existe o segundo, tá? Que aí... É aquela questão que eu já paguei, na real paguei tudo, né, no caso. Mas é porque tem que pagar com antecedência. Mas como os dois são amador da WMBF, né? Aí se eu pegar o Pro na primeira, não tem como subir na segunda. Perfeito. Mas é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer. É estreia na WMBF, né? Então, exatamente. Mas eu acredito que eu vou subir bem. É isso que a gente quer. Vocês viram as poses tanto da Men's quanto de Bodybuilder. Então elas estão muito bem encaixadas. Agora até a gente... nessa finaleira, nessa reta final mesmo, já bermuda escolhida, tudo em dia, sunga e tudo, então assim, os detalhes finais. A gente já começou, por exemplo, também a contabilizar de uma maneira mais fixa a ingestão de água, isso agora para a finaleira vai ficar cada vez mais pontual, né? E assim, a gente se preocupa com o que tem que se preocupar. Então se a gente fez um off sólido, a gente vai fazer uma preparação também da mesma maneira. A gente acredita muito, a gente está indo lá para buscar esse cartão profissional. O Ícaro, não à toa, ele é conhecido como o melhor natural do Brasil. Então ele carrega essa responsabilidade, ele tem dado muito duro. Eu mesmo tenho visto e sempre faço questão de elogiar ele, porque a gente sabe que no meio, muitas pessoas que ao invés de se abraçar, elas ficam de brincadeirinha, ou às vezes elas, enfim, preferem muito mais apontar, ou às vezes trocar um olhar do que cumprimentar, do que enaltecer um trabalho que vem sendo muito feito há anos, né? Então é isso aí, para mim é uma satisfação, pô, eu sempre digo, é uma máquina, então esses ajustes vão ficar cada vez mais finos até o dia da preparação. Eu não viajo para os Estados Unidos com ele, mas a gente já afinou o machado aqui, que o pai dele vai me manter informado também, com fotos e coisas assim.
E é isso, sem muita surpresa, vamos pra cima pra brigar. Vamos dar. O menino tá afiado demais e é isso aí. É isso, agora bora pro ref livre, né? Faz teu trabalho, faz teu trampo. Show, valeu, Rudy. Tamo junto, irmão. Obrigadão. Pô, obrigado, Tamo meu, junto. que é isso. É É nóis. isso aí, pessoal. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os brother, deixa um comentário construtivo e vamos pra cima aí buscar esse cartão aí profissional do WMBF na estreia. Tamo junto, bora pra cima, pessoal.